Aleluia. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedir, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo de se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico com todas suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Olha que magnífico. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E é nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Amém? Aleluia. Aleluia. Irmãos, podem se sentar. Irmãos, aqui Tiago nos leva a muitos questionamentos que outrora a gente tem no dia a dia nosso. E um dos principais pontos está em a gente ter a capacidade de olhar para dentro de nós. Note que no Antigo Testamento o Espírito Santo estava junto com os profetas, estava sobre os profetas. E a partir de Jesus, no Novo Testamento, o Espírito Santo está dentro de nós. E quantas vezes a gente se pega em pensamentos criticando ao Espírito Santo: cadê o Senhor?
entra em mim, Senhor, transforma-me. Mas como que o Espírito Santo vai entrar em você se ele já está dentro de você? E a dificuldade está em como as pessoas alimentam o Espírito Santo dentro delas. Se a gente começa a assistir, a fazer várias coisas que não nos conectam ao Pai, a nossa carne ela começa a ter voz. Os desejos carnais nossos começam a ter voz. E daí as pessoas fazem errado e falam, é o diabo que quer. Não, não é o diabo. Você vê que o diabo fala que o desejo é humano, é nosso desejo. Não é que o diabo deseja. A diferença é que o diabo sabe todas as suas falhas. Ele tem um cardápio de como tentar você. E quando ele apresenta para você esse cardápio, você vai lá e começa a se alimentar desse cardápio. E quando você vê, você está atolado em meio ao teu desejo carnal. E daí você olha para Deus, Pai, por que isso está acontecendo por mim, comigo? E a gente não para se olhar e ver o que está acontecendo de errado. Quem que a gente está alimentando na nossa vida? É o Espírito de Deus? É o Espírito Santo que nós estamos alimentando? Ou é o mundo? Ou é a nossa carne? E é fascinante, Tiago, porque ele toca em vários pontos que as pessoas elas fazem como se estivessem no piloto automático. E Tiago vem e fala, você está fazendo errado porque você quer. Você está fazendo errado porque você está alimentando os desejos da sua carne. E como que a gente alimenta o Espírito Santo? Como que a gente cala a nossa carne? Jesus diz que sem jejum e oração a gente não consegue fazer nada. Ou seja, a gente parte do princípio que a gente precisa, no mínimo, jejuar e orar. Lembra lá no tabernáculo que tinha os 12 pães? Com a vinda de Jesus, esses 12 pães se tornaram a palavra de Deus. É a nossa alimentação. Não tem como a gente alimentar o Espírito se a gente não tem como a gente não alimentar o nosso Espírito se nós não formos capazes de pegar a Bíblia e ler ela todos os dias. Porque quando a gente não se alimenta da palavra de Deus, a gente começa a abrir um leque de sentimentos que estão dentro de nós. E quando o nosso espírito ele fica fraco, a nossa carne ela começa a ter mais voz do que precisa ter. E quando a gente se dá conta e a gente começa a se dedicar em jejum e oração e ter uma rotina diária de leitura da palavra de Deus, a gente está falando para nossa carne que não adianta você gritar porque eu vou calar você. O que eu quero é ouvir a palavra de Deus, o que eu quero é estar imerso na palavra de Deus, envolvido pelas graças de Deus. Não tem como a gente clamar a Deus para recebermos as bênçãos dele se nós não somos capazes de dobrar o joelho e agradecer a ele, dobrar o joelho e falar com ele.
quando a gente se dá conta da importância que tem a oração, da importância que tem calar os desejos da nossa carne, é quando Deus começa a operar em nós, quando Deus começa a transformar a nós. Não tem como a gente pedir para Deus transformar a nós se nós não permitimos que Ele transforme nós. Lembra que Ele deu o livre-arbítrio para nós. Ou seja, Deus não vai ir contra os desejos teu para fazer algo. Deus quer que você esteja junto dele. Às vezes a gente ora por uma cura que é impossível e essa cura acontece, mas porque nós fomos capazes de orar. E quando a gente ora, a gente está falando com Deus: Pai, segura nas minhas mãos, porque eu não tenho força de ir sozinho, eu preciso do Senhor. Não é isso que diz o Salmo 91? Que Ele segura as nossas mãos para que a gente não tropece em nenhuma pedra. Verdade, Deus. E além de entendermos que o desejo que a gente sente, ele é próprio, é puro nosso, e que nós precisamos aquietar a nossa alma para poder ouvir a voz de Deus. Tiago, ele vem no capítulo 3 e diz bem assim: se pudéssemos controlar a nossa língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os sentidos. Glória a Deus. O que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que na mesma medida que você mede o teu próximo, você é medido. É verdade. Da mesma forma que você julga o teu próximo, você é julgado. A gente precisa desenvolver. Eu falo desenvolver porque é um processo. E esse processo demora. E a gente precisa aprender a desenvolver o olhar de Jesus. Jesus não tinha maldade no seu olhar. E nós, a primeira pessoa que a gente olha, a gente já vê o lado negativo da pessoa. E a gente precisa aprender a desenvolver o olhar para ver o lado positivo dessa pessoa. Ah, mas a pessoa é traficante, mas a pessoa é abençoada. A pessoa cuida bem da família. Ah, mas a pessoa briga em casa. Está viciado em alcoolismo. Mas a gente precisa aprender a olhar para os lados positivos de cada pessoa, para que quando a gente for falar com essa pessoa, ela não se sinta julgada. E quando a gente vai falar com alguém e a gente está julgando ela, a nossa conversa é a mesma de que quando a gente vai falar com alguém e a pessoa é tão negativa que até um prego torto ela reclama. Quem que gosta de estar perto de uma pessoa desse jeito? O dia está lindo, mas a pessoa vai lá: não, mas está muito quente. Ah, tem muita sol. Ah, mas daqui a pouco vai chegar chuva. As flores estão vindo, não, mas o sol está secando essa flor. Deus. Isso é cultural nosso. Olhar para as pessoas e olhar primeiro, fazer um pré-julgamento das pessoas. A gente não conhece a vida da pessoa, o porquê que ela é daquele jeito. Às vezes a pessoa é mal-humorada porque foi a armadura que ela encontrou para não sofrer. Às vezes a pessoa não sabe dizer um eu te amo, mas porque você olha a vida dela, ela não cresceu com essa palavra na mente. É verdade, meu Deus. Isso é psicológico. Se a gente não é capaz
de impulsionar, desenvolver as pessoas que estão próximas de nós. Por que a gente está orando a Deus? Por egoísmo nosso de estar diante de Deus? De dizer, eu sou crente? Isso aqui não muda nada. Isso aqui é só uma roupa. Quando a gente morrer, todo mundo vai feder do mesmo jeito. Mas por que não tornarmos o nosso dia a dia mais fácil? E como a gente faz isso? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Não tem como a gente fazer as coisas sem olhar para Jesus. Não tem como a gente chegar com as nossas orações a Deus se não for através de Jesus. Não tem como a gente orar, clamar a Deus se não for através de Jesus. Não tem como a gente querer uma transformação na nossa vida se nós não convidarmos Jesus para ser o agente transformador da nossa vida, para ser o governador da nossa vida. É fácil chegar diante do altar e falar: Pai, eu entrego em tuas mãos a minha vida, e do portão para fora o diabo dá risada e sai de mão dada com a pessoa. Mas dentro da igreja a pessoa é um santo. E o que adianta isso? Além da pessoa estar se enganando, ela está traindo uma ira grandiosa para cima dela, para a vida dela. E vai chegar um momento que Deus vai fazer essa pessoa passar pelo deserto. E é nesse deserto que a pessoa vai aprender realmente o significado de entregar a vida a Jesus. Quando a gente chega feliz, o nosso índice de aprovação de alguma coisa é super alto. Você pode notar. Se teu filho vem pedir uma coisa para você e você está feliz, você vai deixar ele fazer. Mas agora, se você não está feliz, a primeira coisa que você fala: sai daqui. Agora não. E agora se coloca na posição de Deus. Como você acha que Deus ele se prostra? Ele se coloca na nossa frente. Ele permite que nós estejamos na frente dele. Se a gente não consegue dobrar os joelhos e conversar com ele, pedir a Deus é a coisa mais fácil do mundo. Mas se ele vai responder, aí é o querer dele. O incrível é que quando as pessoas oram, elas mandam em Deus, elas querem mandar em Deus. Irmão, isso é delicado, para não dizer outra palavra, porque a gente precisa se prostrar diante de Deus como um servo que quer a atenção do seu Senhor. E se a gente não é capaz de conversar, manter uma rotina de conversa com Ele, toda vez que você chegar perto dele, Ele vai falar: tá, agora o que você vai querer? Pensa numa pessoa, um amigo teu, faz anos que vocês não se veem. Esse amigo vem e fala com você e pede um dinheiro emprestado. E você empresta, uma semana depois ele vai e paga você, e tudo bem. E depois esse amigo some. 2 anos depois volta esse amigo de volta e fala: você não presta mais um pouco, eu te pago a semana que vem. E você vai lá e empresta. E na próxima semana ele paga e some por mais um tempo.
Como que você vai entender a terceira vez que esse rapaz chegar perto de você? É assim que a gente tem que se questionar quando as nossas orações estão sendo feitas a Deus. Você é esse amigo que só quer trazer para você os benefícios da graça de Deus? Ou você é um amigo que se preocupa, que está 24 horas cuidando e preocupado com você? Se você não vem na igreja, ele está preocupado por que você não veio na igreja. Se você não veio no monte, não foi no monte, por que você não foi no monte? Você precisa de alguma coisa. Claro que isso é uma visão utópica. No mundo que nós vivemos hoje, encontrar pessoas desse nível que a gente pode confiar é somente pela graça de Deus. Aleluia, Jesus. E aí está mais um motivo para nós se achegarmos a Deus, porque Ele fala que a palavra dele não volta atrás. Quando a gente começa a criar esse vínculo com Deus, podem falar mal de você, que vai ter uma muralha protegendo você. Glória a Deus. Podem falar o que for, vai ter a mão de Deus Nossa, filtrando tudo até chegar em você. Graças a Deus. E em momentos você vai notar que as pessoas vão sumir de perto de você. E está tudo bem. Cada pessoa chega em nossa vida com um objetivo. Gera o aprendizado em nós e soma. Você pode ver que cada pessoa que passou na tua vida, ela deixou um aprendizado. Alguns aprendizados felizes, alguns aprendizados mega doloridos. Qual é o teu papel frente a isso? É perdoar. É difícil perdoar uma pessoa que fez um mal para você? Mas Jesus nos ensina, e a partir do momento que você começa a orar para essa pessoa, o teu coração ele fica leve, ele fica livre de qualquer obrigação que você tem com essa pessoa. Aleluia, meu. Glória a Deus. Não por mérito teu, mas porque Deus ele arranca tudo o que não agrada a Ele da nossa vida. Glória a Deus. Não tem como a gente pedir para Deus transformar a nossa vida se nós não queremos se separar do velho eu. Não tem como a gente querer se aproximar de Deus se nós não paramos de falar mal das pessoas. Não tem como nós queremos ter a visão de Jesus se nós não exercitamos um olhar benéfico a favor das pessoas. A gente precisa ter em mente que a mesma pessoa que fala mal das pessoas por você é a mesma pessoa que vai falar de você para as outras pessoas. E isso vira uma bola de neve. Verdade, Jesus. E aí em quem você vai acreditar? Por isso que Deus nos convida a estarmos só nós e Ele num quarto, afastado de todo mundo, em oração. Glória a Deus. Feche o seu quarto, entre no teu quarto, feche as portas e fale com o Pai. A gente não precisa mudar a voz quando vai falar com Deus. Quando você vai falar com o seu próximo, você muda a sua voz. Não tem por que a gente querer ser algo que nós não somos. A gente precisa estar diante de Deus da mesma forma que nós somos 24 horas. Deus conhece nós. A gente não precisa se fazer de santo diante de Deus. Deus sabe os nossos erros, sabe os nossos pontos positivos. E em tudo isso, Deus nos perdoa. Deus
foi capaz de entregar o seu Filho para que nós não perdêssemos a salvação. E nessa noite, irmãos, a mensagem que fica, a primeira, a gente precisa vigiar os nossos desejos e alimentar o nosso espírito, porque o desejo não é coisa do mal, não é nada do mal. Tiago mesmo fala, o desejo é seu. A única coisa que o diabo sabe, os pontos fracos seus, e ele vem com aquele cardápio todo dia. A diferença está em você aceitar aquele cardápio ou aceitar a palavra de Deus. A segunda reflexão está em nós termos que cuidar da nossa língua. A gente precisa exercitar, desenvolver isso em nós. Da mesma forma que nós olhamos para o próximo com benevolência, nós precisamos olhar e falar o que é bom das pessoas. Ninguém precisa de ninguém falando mal de ninguém. A gente precisa ter vergonha na cara. A gente não tem outro termo mais claro que esse para estarmos diante de Deus e queremos mudança. Estarmos diante de Deus orando por tal pessoa, mas a pessoa não presta. Não é você que tem que fazer esse julgamento. Quem faz esse julgamento e presta ou não presta é Deus. E Deus sacrificou o seu próprio Filho por todos. Não foi só pelos bons, foi por todos que Deus sacrificou Jesus. E é pelo sangue de Jesus que nós podemos ter a liberdade de se achegar diante do Pai em oração. Lembra lá no tabernáculo do Antigo Testamento? Eram somente os levitas que chegavam diante de Deus. Teve um rei que quis acelerar e sentou na jaca. Porque não tinha permissão de Deus para isso. Mas ficamos, irmãos, com essa reflexão. A primeira, vigiar o nosso coração, alimentar o nosso espírito e ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Nós somos uma centelha de Deus, um pedaço de Deus. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, por que ter dúvida se vai dar certo ou não? Deus nos convida a entregar tudo nas mãos dele. E o que é impossível, ele torna possível. O que tiver em relação ao cumprimento dos planos dele em nossa vida vai se cumprir. Agora, se a gente é teimoso e não quer que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, quer os nossos desejos, a gente vai perder tempo diante de Deus. Porque se nós não somos humildes em entender o nosso papel diante de Deus, diante do Espírito Santo, por que nós vamos se ajoelhar e orar ao Pai? A humildade, se ajoelhar, é falar para Deus: ó Pai, o Senhor é o governante da minha vida. Eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. Abre a minha visão, abre o meu coração para perdoar, para transformar não somente a minha vida, mas a vida dos quem está próximo a mim. E nessa noite, ficamos com essas reflexões, que o Espírito Santo possa transformar cada coração. E lembre-se, quando você for falar de alguém, o Espírito Santo vai estar do teu lado, só olhando o que você vai falar. Amém? Glória a Deus.